Olá galera, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de física e o tema da aula de hoje é indução eletromagnética. Eu sou o professor Rodrigo de Mello, vamos lá. Bom, para começar nós vamos tratar dos conceitos históricos, que está relacionado com o experimento de Oersted. Bom, esse experimento ele ocorreu em 1820 e foi um marco, né? Bom, até então o fenômeno de magnetismo e de eletricidade eram tratados como fenômenos distintos, ou seja, que não tinham relação entre si. Antes de explicar exatamente esse experimento, nós temos que levar em consideração, bom, nós sabemos que a bússola ela é orientada pelo campo magnético da Terra. Ou seja, uma analogia a dois ímãs, né? Vamos supor que para o ímã se atrair, nós temos que aproximar o polo sul do ímã número 1 com o polo norte do ímã número 2. Se por acaso a gente aproximar polos idênticos, ou seja, o polo norte do ímã número 1 e o polo norte do ímã número 2, vão se repelir, né? Vai ter um efeito ali de repulsão. Ela sempre vai apontar para o norte. Ela vai levar em consideração essa orientação do campo magnético terrestre. Detalhe, o que atrai o polo norte da bússola é o polo sul terrestre. Mas é o seguinte, o polo norte geográfico da Terra é o polo sul magnético da Terra, certo? Bom, tendo isso claro, nós vamos partir agora para explicar o experimento de Oersted. Bom, temos aqui um fio que foi submetido a uma diferença de potencial, está ligado aqui nessa bateria. E quando esse fio foi ligado à bateria, de um movimento ordenado de elétrons e surgiu uma corrente. Por incrível que pareça, para a época, eles notaram que a bússola sofreu uma interferência por esse circuito. A bússola sofreu uma interferência por conta dessa passagem de corrente. E a partir daí foi que surgiu a hipótese de que eletricidade e fenômeno de magnetismo tinham relação. Bom, vamos para o próximo slide. Bom, de acordo com essa indagação entre a possibilidade dos fenômenos elétricos e dos fenômenos magnéticos terem relação entre si, surgiu a seguinte pergunta: se quando a gente submete um fio ou uma espira a uma diferença de potencial e ocorre um campo magnético, será que esse efeito contrário é possível? Será que se a gente submeter um fio a uma interação magnética, será possível induzido nesse fio corrente elétrica? A partir desse princípio, desencadeou toda essa discussão sobre indução eletromagnética. Bom, antes de tratar dos próximos assuntos, é importante entender essa regra da mão direita. Temos aqui uma corrente que está circulando nesse fio, que está representada as duas setinhas aqui. O que acontece? Com a mão direita, nós posicionamos o dedão em direção à setinha, como está na imagem, e fechamos os outros dedos em volta do fio. Podemos observar que o dedão ele indica o sentido da corrente. E os outros dedos, à medida em que fecham em direção à palma da mão, indicam o sentido do campo. O sentido do campo é iluminado por inúmeras linhas de campo. Temos um vetor tangente a essas linhas, como está representado aqui nesse círculo azul. Esse vetor tangente é o vetor indução magnético. Vou trabalhar com eles mais para frente também. No próximo slide, agora, depois que a gente entendeu
da mão direita e discutimos um pouco sobre o magnetismo e eletricidade, nós voltamos ao experimento de Oersted. Bom, agora vamos fazer uma análise do comportamento da bússola em relação ao experimento de Oersted. Temos a bússola próximo a um circuito, foi submetida a uma diferença de potencial. É bom que a bússola ela não está apontando para o norte, ou seja, a corrente que está fluindo nesse condutor está gerando um campo magnético e esse campo de magnético está interagindo com a bússola. Vamos levar em consideração também que desse circuito ser alimentado, havia passagem de corrente, por sua vez não tinha magnético nesse fio. A bússola ela era orientada pelo campo magnético terrestre, que é o campo magnético com maior intensidade onde ela está posicionada. A partir do momento em que esse fio é submetido à diferença de potencial e que por sua vez flui uma corrente elétrica, e que essa corrente elétrica produz um campo magnético, a bússola começou a interagir campo dado por esse circuito. Neste momento, o campo magnético gerado por esse circuito é maior do que o campo magnético terrestre. Isso está relacionado à proximidade. Se afastar esse circuito da bússola, o campo magnético desse circuito não deixar de interagir com a bússola e a bússola vai voltar a ser orientada pelo campo magnético terrestre. Dando aqui novamente as considerações iniciais, a bússola voltar para o norte, cria o norte geográfico da Terra, que por sua vez é o polo sul magnético, e passou a ser orientada pelo campo magnético deste circuito. A análise desse comportamento é que nós podemos ver o vetor indução magnética. Veja bem, a bússola está apontando para o mesmo sentido que o vetor indução magnético. Bom, o campo magnético num fio. A corrente que passa por um fio condutor retilíneo e longo gera linhas de campo magnético circulares e concêntricas. Bom, podemos observar que aqui tem um fio. O fio tem uma passagem de corrente e a corrente está gerando um campo magnético. O fio retilíneo, as linhas de campo são circulares e concêntricas. O magnético numa espira. As linhas de campo de uma espira ou de uma bobina é análogo às linhas de campo de um ímã natural. Ou seja, se observarmos a espira alimentada com uma diferença de potencial, no qual não está exemplificado aqui, por sua vez ela dá uma corrente elétrica. A corrente elétrica vai produzir campo magnético. Esse campo magnético de uma espira ou de uma bobina é análogo ao campo magnético de um ímã, que é diferente do campo magnético gerado num fio retilíneo. Temos aqui um outro desenho para poder fazer a comparação. Podemos perceber que as linhas de campo são muito parecidas, né? Tecnicamente são iguais. Um campo magnético induzido numa espira. Aqui, uma espira. Vemos o vetor velocidade que indica o sentido de oscilação do ímã. Ou seja, o ímã ele vai estar oscilando aqui dentro da espira. O campo magnético está representado por esse vetor indução magnética. E temos aqui ligado em série um perímetro, certo? Na medida em que o ímã se aproxima e se afasta da espira, como nós já discutimos antes, é gerado uma corrente elétrica que foi induzida pelo ímã e o amperímetro aqui vai fazer o registro dessa corrente. Temos alguns casos específicos, né, que nós podemos de particularidades do fluxo magnético. Temos uma equação e essa equação é dada por o fluxo magnético, ele é representado pela letra φ igual ao campo vezes a área vezes o cosseno de θ. Θ é o ângulo
entre o vetor normal, face da espira, e o vetor. O fluxo magnético ele tem uma unidade de medida, e a unidade de medida é o Tesla metro quadrado, que também é denominado de Weber. A primeira particularidade do fluxo magnético é quando o ângulo entre o vetor normal e o vetor indução é de 0 grau, ou seja, as espiras é perpendicular às linhas de campo. Podemos observar aqui que nós temos um plano que representa a face da espira e temos os vetores indução magnética, podemos chamar também de linhas de campo, que atravessam a face, né, dessa espira. Vamos ilustrar aqui as situações em que a espira é colocada de forma perpendicular às linhas de campo, ou seja, que o θ é igual a 0. E vamos analisar algumas posições particulares que a espira pode ocupar no interior do campo. E vamos ilustrar também a situação em que a espira é colocada perpendicular às linhas de campo, como vemos nessa imagem, quando ela é colocada em uma inclinação qualquer, ou seja, é quando o ângulo θ ele está entre 0 e 90 graus, mais precisamente entre 1 grau e 89 graus. E por fim, quando a espira é colocada paralela às linhas de campo, ou seja, o θ é igual a 90 graus. O primeiro caso é a situação em que... nesse primeiro caso é a situação em que o maior número de linhas de campo atravessa a espira. O segundo é quando a espira está inclinada. E note que um número menor de linhas atravessa a espira e que, portanto, o fluxo magnético nela é menor. Por último, nós temos a situação em que a espira é paralela às linhas de campo, ou seja, nenhuma linha de campo atravessa a área da espira. Nesse caso, o fluxo é 0. Agora, nós vamos tratar da lei de Lenz. Corrente elétrica induzida pelo ímã na espira, por sua vez, cria um novo campo elétrico. Este campo se opõe ao fluxo magnético primário. Vamos procurar entender essa definição. Quando o ímã se aproxima da espira, o campo gerado na espira tende a repelir o ímã. Nós vamos ver uma imagem a seguir que vai explicar melhor esse texto. E quando o ímã se afasta da espira, o campo gerado na espira tende a atrair o ímã. Temos aqui o primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Quando o ímã se aproxima da espira, o campo gerado na espira tende a repelir o ímã. Ou seja, aqui nós temos um ímã, né, um ímã natural. A linhazinha azul aqui é o que nós chamamos de campo. Aqui no norte, essa seta vermelha aqui, ela está representando o sentido de aproximação, certo? Temos aqui desse lado uma espira que induzido um campo. Aqui esse ímã se aproxima da espira, induzido sobre essa espira um campo magnético. O magnético, por sua vez, vai gerar uma corrente induzida, como nós já conversamos aqui. O detalhe é o seguinte, temos o polo norte do ímã se aproximando da espira. O campo magnético que a espira gera norte, observar que eles são iguais, a tendência é se repelir. Quando nós estamos aproximando o ímã da espira, o campo magnético da espira, ela tende a repelir, ou seja, ela se opõe a isso. Aproximo o ímã, o campo gerado na espira tende a repelir o ímã, ou seja, ele não quer que o ímã se aproxime. Podemos observar aqui que temos o norte na espira e o norte no ímã. Neste caso aqui, a gente está afastando o ímã, ou seja, vamos considerar que o ímã estava aqui próximo, parado, e que a gente agora começou a afastar o ímã da espira. Na medida que a gente quer afastar o ímã da espira, o campo magnético que foi gerado nessa espira aqui,
ele tende a se opor, ou seja, se a gente está afastando, ele quer aproximar. Então, nesse caso aqui, a gente observa que a espira tem o polo sul, o polo norte. Então, polos diferentes se atraem. A partir da lei de Lenz, temos a lei de Faraday e Newman. Temos aqui a lei de Faraday e Newman. Essa lei, ela nada mais é do que a Lenz de forma matemática, ou seja, é a lei de Lenz representada por uma equação. A lei de Faraday. O quociente entre a variação do fluxo magnético, θ, e o intervalo de tempo, que é o ΔT, corresponde ao valor da força eletromotriz induzida média. Então temos aqui essa equação, o E médio, que é nada mais é do que a força eletromotriz. Temos aqui um sinal de menos, já eu te explico por que esse sinal de menos. Então nós temos aqui uma relação entre a variação de φ, que é o fluxo magnético, e a variação de t, que é o tempo. Comentou que o sinal negativo que antecede a expressão se deve aos experimentos feitos por Lenz a respeito do sentido da corrente induzida. É interessante a gente observar que a intensidade da força eletromotriz induzida e da corrente elétrica depende da taxa de variação do fluxo magnético. Ou seja, quanto mais rápido for a variação desse fluxo, maior será a corrente induzida. Indo para o exemplo de fixação. Bom, uma espira circular de área de 9 cm² está imersa num campo magnético uniforme B, cuja intensidade é de 4 vezes 10 a menos 3 Tesla, unidade de medida da intensidade do campo. O fluxo magnético através da espira, sabendo que o ângulo formado entre B e N, normal ao plano da espira, é de θ igual a 60 graus. Um pequeno detalhe aqui nos dados é que a área ela é dada em centímetro quadrado e a gente tem que converter para metros quadrados, faz parte do SI, que é o Sistema Internacional. Bom, a equação que a gente vai utilizar é a equação do fluxo magnético. Aqui nós temos que o fluxo magnético ele é igual à intensidade do campo. A intensidade é de 4 vezes 10 a menos 3 Tesla, que multiplica também a área, que é de 9 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, e que multiplica o cosseno de 60. A seguir temos que é 36 vezes 10 a menos 7 vezes meio. Por fim, é igual a 18,10 a menos 7. Nós temos que é 1,8 vezes 10 a menos 6 Weber. Bom, partindo para o próximo exemplo. A espira inserida num campo magnético está submetida à seguinte variação do fluxo magnético. No instante 1, que é igual a 4 segundos, o fluxo é de 15 Weber. No instante 2, o fluxo é de 55 Weber. Qual é o valor absoluto da força eletromotriz média induzida nesse intervalo de tempo? Bom, temos a equação aqui de Faraday, que é a força eletromotriz média, que é igual a menos a variação do fluxo magnético, dividido pela variação do tempo. Temos aqui o fluxo final menos o fluxo inicial, que é dividido por T2 menos T1. Então, no final das contas aqui, nós vamos ter que a força eletromotriz média é igual a 8 volts. Bom, o conteúdo extra aqui que eu preparei é para vocês simularem, ou seja, tem um link que permite que vocês simulem toda essa teoria que a gente conversou aqui na aula de hoje. Ou seja, nessa imagem vocês vão conseguir pegar o ímã, oscilar o ímã aqui no interior da bobina, produzir uma corrente elétrica que vai acender a lâmpada. Então, vocês conseguem brincar aí um pouco e ficar por dentro aí
do conteúdo, né? Não deixa de ser uma revisão. E o próximo slide aqui está relacionado à nossa próxima aula. A próxima aula que nós vamos associar toda essa teoria de indução eletromagnética com transformadores. Ou seja, nós vamos ver a aplicação dos conceitos de indução eletromagnética nos transformadores. Preparem-se para a próxima aula. É isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.